Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Eu já te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos falar de uma passagem obscura da vida de Davi. É um dos capítulos mais tristes da sua história, mas esse tema ele não deixa de nos ensinar profundamente. É possível aprender, inclusive esse é um dos pontos que eu quero enfatizar aqui. É possível aprender com tragédias na vida e é possível aprender até com os próprios erros. Na verdade, e eu já começo a ministrar o teu coração aqui, o saudável é que nós venhamos a aprender com os nossos erros. É aquela máxima, né? Fazer do limão uma limonada. Não é que você vai louvar a Deus pelos seus erros. Não, os erros são algo que você vai lutar para não cometer. Mas, em cometendo eles, tente aprender para que não venha a repetir e para que nós possamos evoluir o máximo possível diante daquela ação equivocada. Então, 2 Samuel 11, versículos 1 e 2, já deixa o seu like no vídeo, é muito importante o seu like para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. E eu celebro a tua presença aqui, fico muito feliz de estar compartilhando os primeiros momentos do dia com você. 2 Samuel 12, 2 Samuel 11, tá? Falei 12 errado aqui, 2 Samuel 11. Eu vou ler aqui o versículo 1 e 2, e essa história, nossa, é muito conhecida, né? O momento onde Davi adultera e, em complemento a isso, ele ainda mata o marido da esposa com quem ele adulterou. Enfim, uma sequência de equívocos tão lamentáveis, por assim dizer, que Davi acabou cometendo. Olha o que diz versículos 1 e 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Joabe era o capitão do exército de Davi. E com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. Em algumas versões estará escrito os amonitas. E cercaram a Rabá, cidade de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Olha o detalhe, gente. O cara levantou de tarde. Se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava se lavando ou se banhando. E era essa mulher muito formosa à vista. Você já sabe o que ocorreu nessa história. Para quem não sabe, é a sequência da história que Davi manda chamar aquela mulher para se deitar com ele, e depois ele percebe que cometeu a grande besteira de se deitar com uma mulher casada com um homem que era um soldado leal a ele no exército. Então, no desespero de tentar corrigir aquele erro, na verdade, de tentar corrigir não, de tentar cobrir aquele erro. Isso aqui já é um ponto, eu nem tinha pensado nisso aqui. Olha só, que o meu erro já deu uma lição aqui, né? Uma palavrinha errada já me despertou o senso, porque Davi ele não tenta corrigir o erro inicialmente, né? E corrigir, ele passa pela confissão, pelo reconhecimento do erro. Davi, na verdade, tenta encobrir, ele tenta ocultar o seu erro. Então existe uma grande diferença entre encobrir o erro e corrigir o erro. Coloca isso aí no chat. Eu vou dar um jeito até de anotar isso aqui, porque, como vocês viram, eu nem tinha preparado isso aqui. Mas olha como é profundo isso aqui, gente. Há uma diferença, vou colocar aqui no meu computador aqui agora, enquanto eu falo com vocês. Há uma diferença entre encobrir o erro e corrigir o erro. Desculpa o celular balançando aqui, porque estou digitando e balançou um pouco o suporte. Mas vamos lá. E aí, tentando encobrir esse erro, Davi chama o marido dessa mulher para o palácio. E ele tenta fazer com que o cara tivesse relações com sua esposa. Para que quando, se porventura a mulher engravidasse, né, Davi, o marido não teria problemas em achar que o filho era dele. Então, ele tenta fazer com que o marido dela se deite com ela. O marido dela não se deita com ela, gente,
por uma lealdade a Davi. Olha que uma coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? O cara adultera, pega a mulher do outro, a mulher de um soldado leal a ele. Ele tenta fazer com que o soldado se deite com a esposa para maquiar uma gravidez futura, e o cara não se deita com a esposa por lealdade a Davi. Como assim, Tiago, lealdade? Não estou entendendo direito. É porque Davi manda aquele soldado voltar da guerra. Os caras estavam na guerra. Ele manda uma ordem para que o soldado voltasse, e Davi meio que disfarça assim: olha, eu quero te premiar, quero te dar umas férias, quero te dar um descanso. Aqui você vai ter um tempo com sua esposa, namore com ela, curta. E ele fala: não, de jeito nenhum, eu vou lutar e vou dar a minha vida por você, Davi. Eu vou estar com os meus irmãos, com os meus companheiros de exército, guerreando, arriscando a vida pela nação de Israel. Eu nem vou me deitar com a minha esposa. Eu não aceito essas férias, não aceito esse prêmio. Então, olha o nível de lealdade que esse cara tem. E aí, Davi, vendo que a coisa estava piorando cada vez mais para o lado dele, ele envia uma ordem para o exército para colocar aquele soldado numa forma de emboscada, né? E como é que se traduz essa emboscada? Olha só, gente, Davi manda uma carta pelo próprio soldado que seria alvo daquela emboscada. Ele pega aquela carta, entrega para o soldado e fala assim: mande essa carta aqui para o general, volte para a guerra, já que você não quer curtir esses dias com a sua esposa, e entrega essa carta ao general. E nessa carta havia uma ordem para que, quando o exército de Israel fosse atacar, quando esse rapaz fosse, o exército recuasse para que ele morresse. Entende? Essa era a emboscada. E o cara era tão confiável que Davi manda a carta pelo próprio rapaz, né? Se ele não fosse confiável, ou pelo menos se ele, sei lá, se alguma coisa desse na cabeça dele, se ele abrisse a carta e descobrisse que a ordem era para gerar uma emboscada para ele, obviamente ele nem sequer entregaria essa carta ao general do exército de Israel. Mas a coisa, meu Deus, essa história, gente, é uma das coisas mais escabrosas que tem na Bíblia. Mas você sabia que isso, inclusive, colabora para nós confiarmos na autenticidade do texto bíblico? Só abrindo um parêntese aqui, eu tenho uma aula que dou no discipulado bíblico da nossa igreja, onde eu mostro diversas evidências de como a Bíblia é o documento mais bem preservado da história, o documento mais autêntico da história. Então eu consigo te provar, através de documentos, estatísticas, números, comparações com diversas outras obras históricas, que o evangelho não foi manipulado, não foi adulterado, não tem nada ocultado ali de forma a desviar a autenticidade do texto. E uma das provas disso é que a Bíblia, ela não esconde essas coisas feias, por assim dizer, que os seus heróis cometeram. Davi é um dos grandes personagens bíblicos, gente. Ontem eu falei sobre como Davi, ele é um tipo de Cristo, ele é uma figura de Cristo. Jesus Cristo, ele é intitulado como Filho de Davi. Olha a importância desse personagem. Então, o fato de haver um relato tão danoso para a imagem de Davi como esse na própria Bíblia mostra que a Bíblia não está escondendo algumas coisas. Ela tá. Eu sempre uso uma frase, quem está aqui há mais tempo me acompanhando sabe, de vez em quando eu vou ter uma pregação com esse título: Deus não usa Photoshop no seu povo. Inclusive, vou pedir para você colocar no chat isso aí, mas escreve também no teu coração. Deus não usa Photoshop no seu povo. E o que é que significa essa frase? O Photoshop, por óbvio, todo mundo sabe o que é um Photoshop. É uma ferramenta digital onde os fotógrafos corrigem as imperfeições da fotografia. Nós vivemos hoje o auge das redes sociais, então é muito fácil visualizar isso, né? Quando você coloca um filtro na sua foto, no seu vídeo no Instagram, você está visando ali ter uma estética mais agradável ou buscar alguma alteração da realidade a fim de contextualizar aquele conteúdo que você coloca. Não tem nada de errado nisso não, tá, gente? Não estou dizendo que é errado botar filtro em foto, nada disso, tem nada de errado.
Eu mesmo boto um monte de filtro aí, faço que nem o pessoal fala aí, quer me ver bonito, ou quer me ver feio, case comigo e olhe pra minha cara de manhã cedo. Mas brincadeiras à parte, só pra gente entender que não é errado utilizar filtro em foto, mas essa frase, Deus não usa Photoshop no seu povo, mostra que Deus não quer maquiar os nossos erros, entende? Deus quer transformar as nossas vidas. Deus não quer maquiar os nossos erros. Passa aí um batom, uma base, sei lá, um brilho nos olhos. Acho que as mulheres vão saber até um pouco melhor do que eu os nomes das maquiagens. Mas Deus quer de fato transformar a nossa imagem para que possamos ser verdadeiramente purificados. Porque a maquiagem, toda maquiagem, uma hora ela passa, entende? Mas a transformação ela é perene e é sustentável. Então Deus, ele não passou Photoshop nem no pecado de Davi, que dirá no meu, no seu. E claro, isso aqui eu não estou dizendo aqui que amanhã Deus vai colocar lá no YouTube, na Rede Globo, o pecado que você cometeu. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós buscamos esconder o nosso pecado das pessoas ao nosso redor. Do marido, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, do filho, do patrão, do companheiro, do parceiro. Mas na verdade, eles não vão condenar a gente para o inferno, entende? Quem tem que saber do nosso pecado, de fato, já sabe que é Deus. Não há nada oculto diante de Deus. Então a gente às vezes tenta ocultar o pecado dos outros para não ficar mal na fita. E a ideia de Deus não é ocultar, não é maquiar o seu pecado. A ideia de Deus é apagar o seu pecado. Esse processo de apagamento na Bíblia ele começa com a confissão, com o arrependimento, que vai ali causar o processo de transformação, onde a Bíblia diz que Deus, ele como se Deus lançasse o nosso pecado no Lodebar, né, numa espécie de mar de esquecimento, e nos dá ali uma nova história. Então essa é a primeira lição que a gente tem que ter, gente. Deus, a segunda já, né? A primeira foi, nós não devemos encobrir os pecados, mas confessá-los. E a segunda é que Deus ele não usa Photoshop no seu povo. Então Davi, ele tentando encobrir um erro, ele acaba cometendo erros maiores ainda. Maiores ainda. E é interessante, gente, que olha os detalhes que tem nesses dois versículos para a gente fechar o devocional de hoje. Versículo 1. Era um tempo onde os reis saíam à guerra, mas Davi havia ficado em Jerusalém. Então não era hora de estar descansando, era hora de estar guerreando. E quantas vezes no momento onde nós deveríamos estar guerreando, nós abaixamos a guarda e nisso muitas vezes o pecado entra e causa estragos terríveis, terríveis. Havia um programa na Rede Globo, eu não sei se existe ainda, mas passava no domingo de manhã chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. De vez em quando eu acordava mais cedo e assistia a esse programa e tinha lições ali, histórias muito boas de empreendedores que faziam das suas pequenas empresas grandes negócios, como diz o título. E eu comparava essa frase, eu sempre falava assim, olha, pequenas brechas, grandes estragos, né? Ninguém tropeça em pedra grande. Guarde isso aqui no teu coração. Ninguém tropeça em pedra grande. Todo mundo tropeça em pedra pequena, gente. Sabe? Então são essas pedras pequenas que nós temos que tomar cuidado, porque no fundo, elas têm mais potencial de gerar estrago nas nossas vidas do que as pedras grandes. do que as pedras grandes. Por quê? Porque quando o problema é grande, você já fica tão alerta que você consegue se posturar, você tem uma postura, né? Uma postura de vigilância que te permite ficar ali em paz. Mas às vezes o problema por ser pequeno, a tentação por ser pequena, a brecha por ser pequena, nós não vigiamos e aí acabamos cedendo a coisas que não deveríamos ceder. Quem gosta de futebol e torce para algum time aqui, já deve ter vivido a sensação do seu time ir jogar contra um adversário bem inferior e você pensa, não, esse jogo aqui é o jogo, a gente vai ganhar fácil, vamos golear, vai ser o jogo da alegria. Mas o jogo é tão fácil que o time entra desconcentrado e acaba perdendo a partida. Então, trazendo essa comparação, é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Sabe? Parece um detalhe pequeno, mas note que era o tempo do rei Davi estar na guerra e ele estava em Jerusalém. Quantas vezes
nós deveríamos estar guerreando, mas estamos vacilando, né? Ao invés de estarmos guerreando, estamos vacilando e nisso o pecado entra. E um outro detalhe é que Davi, ele acorda de tarde. Eu acho interessante ter essa observação aqui, porque ela nos traz uma ideia de que Davi dormiu além do ponto, entendeu? Ele estava relaxado demais. O cara acordou de tarde e aí chega lá na frente do palácio e vê uma mulher nua. A Bíblia diz que a mulher era muito bonita e ele não se contém, ele manda trazer aquela mulher, eu quero ter relação com essa mulher de qualquer jeito, e aí a coisa se degringola, a história nós já falamos aqui. Então, além de Davi estar com a postura errada, no lugar errado, ele está relaxado demais, ele está com a mente vazia. E essa frase ela não tem na Bíblia, tá, gente? Mas a minha avó já dizia: mente vazia é a oficina do diabo. Não existe espaço vazio na nossa mente, no nosso coração. Tem uma lei chamada, lei assim, forma de falar, chamada lei do espaço vazio, né? Onde a teoria do poder. Não sei se você já estudou isso, já viu isso no campo da política, mas na teoria do poder não existe espaço vazio. Todo espaço vazio, ele rapidamente vai ser ocupado por uma pessoa que colocará o seu poder naquela área. Então, por exemplo, muitos pais, eles não tocam em alguns assuntos com os filhos, até por um certo zelo. Falam: olha, não está na hora de conversar com meu filho sobre isso, eu acho que é uma coisa muito além da idade dele, é um tema que eu não quero tocar agora, então não vou falar com ele sobre isso. Vamos colocar aqui que os pais conversam um pouco com os filhos sobre sexualidade. E aí os pais falam: não é o tempo do meu filho falar sobre isso. Só que aí o teu filho já está ouvindo falar sobre isso na escola, já está ouvindo falar sobre isso com os amigos, já está ouvindo falar sobre isso com os influenciadores digitais que ele segue. E aí eu me pergunto, o que é mais seguro para o teu filho, para a tua filha? Aprender sobre esses temas com o amiguinho dele, amiguinha dela, da mesma idade, com os influenciadores digitais, que muitas vezes são da mesma idade e estão ali falando um monte de bobeira só para ter audiência, ou é melhor ele saber as coisas do seu coração, da sua mente, você que é pai e mãe? Entende? Eu sei que eu estou trazendo um tema profundo aqui, mas é para mexer com o teu coração mesmo. Para você entender que não existe espaço vazio em nosso coração. Então tem gente que fala assim: olha Thiago, eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo, mas com esse ponto aqui da Bíblia eu não concordo. Esse ponto aqui, eu mesmo vou tomar minhas decisões. Esqueça isso. Quando você quer entregar a sua vida a Deus apenas 90%, Satanás usa esses 10% para estragar os outros 90%. É bem assim. Imagina que você, como um corpo espiritual, o seu corpo espiritual é uma casa, e que Satanás seja um ladrão. Pensa comigo, para um ladrão, faz muita diferença se ele vai entrar pela janela, pelo telhado, pela porta? Não. O ladrão normalmente ele vai entrar por um lugar inusitado porque a porta está fechada, a janela está fechada. Mas aí você se esqueceu de fechar o buraco da chaminé. Aí o cara desce pelo buraco da chaminé e não importa por onde ele vai ter acesso. O importante é que ele entre na casa, para ele, né? Entrando na casa, ele vai ter acesso a todos os seus pertences, a todos os seus bens. Então, dessa mesma forma, nós precisamos nos enxergar como uma casa espiritual. E aí nos cabe decidir se nós somos uma casa de Deus, ou se a gente fala assim: não, Deus, a minha casa eu tomo conta, a minha vida eu tomo conta, não quero seguir os teus caminhos. Porque o que é que acontece? Às vezes nós queremos entregar apenas uma parte da nossa vida a Deus. Às vezes nós queremos entregar apenas uma parte dos nossos pensamentos, das nossas ideias a Deus. Aí entregamos 70%, os outros 30% ficam desguarnecidos. E da mesma forma, como eu falei ontem de Davi e Golias, lembra? Que o exército de Israel não conseguia enfrentar Golias, teve que Davi assumir, e Davi uma figura de Cristo naquela história. Da mesma forma, se nós não entregamos 100% da nossa vida a Deus, Satanás pega aquela pequena porcentagem para entrar e fazer o estrago completo. Gente, isso é muito sério. Davi era e continuou sendo um homem de Deus.
Ele pagou um preço muito grande pelo seu pecado, ele se arrependeu do seu pecado. Deus não excomungou Davi por conta disso, inclusive nós precisamos receber isso no coração, porque todos nós já falhamos e vamos falhar em algum momento da vida. E Deus ele não vai nos descartar por conta disso. Se nós tivermos um coração arrependido de verdade, né, existe uma segunda chance para a gente. É interessante que Davi, eu já vi algumas pessoas falarem isso e é verdade. Davi ele não comete o mesmo erro duas vezes. Então o problema não é errar, o problema é continuar no erro. É fazer do erro um costume. Então falhar, errar, pecar, todo mundo vai, gente. Eu vou, você vai. A pessoa mais santa que você imaginar vai pecar e peca. Provavelmente todo dia peca, todo dia nós pecamos. Em ações, ou em palavras, ou em pensamentos. Mas o problema é quando nós persistimos no pecado. Meu irmão, isso aqui era uma bomba para acabar de vez com a vida de Davi. E trouxe grandes estragos, que o pecado causa estrago. Mas sabe por que isso aqui não destruiu de vez a vida de Davi? Porque ele teve a humildade lá na frente, confessar o seu erro, reconhecer, pedir perdão a Deus. Então Deus pôde ali ter misericórdia de Davi para que esse não fosse o fim da história dele. Talvez você já tenha vivido ou esteja até vivendo uma situação onde um erro, um deslize, um equívoco te gerou um dano tão grande que você fala assim, olha, é o fim da minha história. Não tem mais jeito para mim. Mas eu conheço um Deus, que se você tiver um coração verdadeiramente arrependido e humilde para reconhecer o seu erro, meu irmão, minha irmã, Deus pode restaurar a sua história. Eu creio profundamente nisso. Eu conheço muitas histórias, coloco a minha incluso nelas, muitas histórias, onde em uma perspectiva parecia que, olha, isso aí já era, aí acabou realmente, não tem mais jeito para a pessoa. E lá na frente, a pessoa por ter se arrependido, por ter confessado, por ter mudado de vida, é como diz aquela frase, né? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Se você realmente tiver um coração aberto para se arrepender dos seus pecados, para recomeçar, para dizer, Senhor, me ajuda, eu quero mudar de vida. Se você não for da boca para fora, for sinceramente do seu coração, pode ter certeza, Deus ainda tem maravilhas para fazer na sua história. Amém? Quero orar com você nesse momento. Olha que coisa maravilhosa, gente. Diante de uma história tão obscura, tão terrível quanto essa, nós podemos extrair também lições importantes, né? Porque o fracasso, ele pode ser também o nosso professor. Faça do seu fracasso o seu professor. Inclusive, se você puder, coloque aí nos comentários. Eu vou fazer do meu fracasso o meu professor. Faça isso. Se tiver realmente no seu coração, até com uma forma pedagógica para guardar. Não precisa ser no chat, não. Pode colocar diretamente nos comentários. Se você está no chat, fecha aí 5 segundinhos, coloca nos comentários do vídeo. Eu vou fazer do meu fracasso o meu professor. E pode ter certeza que diante de muitas situações negativas da nossa vida, Deus pode nos ensinar grandes lições e transformar a nossa história, remir a nossa história. Amém? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa manhã, por essa palavra. Te agradeço porque Tu és um Deus de recomeços e nós sabemos que quantas vezes, Pai, não foi nenhuma nem duas, quando nós olhamos para trás na nossa história, poderia ser o nosso fim por conta de erros nossos, de pecados nossos, mas o Senhor tem poder para nos restaurar. Mas eu te peço, Pai, a mim e a todos os que estão orando comigo nesse momento, nos dá um coração verdadeiramente quebrantado e contrito. Meu Deus, nós não queremos um passe livre para pecar, não. Nós queremos realmente um coração quebrantado, tocado por Ti, para sermos transformados de acordo com a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém, gente? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Te agradeço por ter ficado até aqui. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante e também um comentário de como essa palavra ministrou o seu coração. Shalom na sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.